noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um momento onde juntos podemos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Como os irmãos sabem, nós estamos na nossa segunda parte desse devocional. Nessa segunda parte a gente trata do Natal até o Pentecostes. Nós estamos na nossa semana 20. Isso mesmo, já se passaram 20 semanas, o tempo passa muito rápido. E hoje nós vamos falar a respeito dos anos de preparação. Não sei vocês, mas eu sempre tive muita curiosidade, não é nem dúvida, é curiosidade a respeito da infância e da adolescência de Jesus. A Bíblia não fala muito sobre isso. Tanto é que os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam alguma coisa, mas não falam muito. E fica aquela curiosidade no ar. Será que Jesus jogava bola com o pessoal da época dele, com as crianças? Será que Jesus brincava de esconde-esconde? Será que ele era uma criança normal, como as outras crianças? Ou ele, desde cedo, era, como diríamos hoje, aquele nerd que fica só estudando, que fica só... não gosta de brincar muito, gosta mais de estudar? Como foi a infância de Jesus? Como foi a adolescência dele? E o devocional de hoje vai trazer algumas questões, alguns pontos cruciais a respeito dessa parte que a Bíblia não fala tanto. E é interessante que alguns estudiosos dizem que falta conteúdo na Bíblia nesse sentido, mas John Stott ele afirma que aquilo que os evangelistas dizem, por menor que seja, por mais curto que seja, é o essencial que eu e você precisamos saber a respeito da vida de Jesus. Se você está curioso, assim como eu fiquei quando comecei a ler esse devocional, convido você a prestar atenção, porque realmente está muito legal. Bom, algumas pessoas chamam esse tempo, desde o nascimento até o ministério de Jesus, de anos ocultos, justamente porque é um tempo que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas hoje espero que você descubra através desse devocional. Vamos lá, quero começar falando a respeito da infância de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 22 nos diz: José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas é o evangelista que mais fala sobre a infância e adolescência de Jesus, justamente porque ele era um cara muito detalhista. Então, ele traz mais detalhes na sua narrativa. E é interessante que Lucas ele traz 3 fatos importantes que eu e você precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Que às vezes a gente lê a história, lê o relato e passa meio batido. Mas eu quero que você preste atenção. Olha só, primeiro fato que Lucas traz é de que Jesus ele foi circuncidado aos 8 dias de nascimento. E isso fez de Jesus um verdadeiro filho de Abraão. Então, o primeiro fato é a circuncisão de Jesus. O segundo fato é que um anjo instruiu José e Maria a darem o nome de Jesus, que significa Deus é Salvador, indicando que ele vinha com uma missão de resgate. Então, primeiro, tem a ideia da circuncisão. Segundo, a questão do seu nome. E o terceiro é que Jesus ele é apresentado no templo ao Senhor. Dessa forma, esses 3 fatos que parecem passar batido por nós, já que a gente conhece tão bem a história, eles demonstram essa missão de Jesus quando ele veio para o mundo. Então, a circuncisão de Jesus retratou ele como sendo um filho de Abraão, ou seja, um membro autêntico do povo da aliança de Deus. O segundo, seu nome, Jesus, proclamou o Salvador dos pecadores enviado do céu. E o terceiro, essa questão da apresentação do Senhor, a apresentação de Jesus ao Senhor no templo, indicando que ele foi consagrado ao serviço de Deus e preparado para fazer a vontade de seu Pai. Ou seja, são 3 eventos, 3 fatos que a gente ouve falar tanto, a gente conhece tão bem essa história, mas que quando a gente olha mais a fundo, quando a gente pensa um pouco mais, medita um pouco mais nesses fatos, a gente vê como eles são tão importantes para a missão que Jesus veio, para salvar os pecadores, para morrer numa cruz. Então, tudo coincide, tudo tem a ver com essa missão. E aí nós vemos Jesus no templo. Você sabe muito bem que adolescente é uma fase complicada, e talvez por isso que não quiseram colocar
os relatos e as coisas que Jesus aprontou na Bíblia. Brincadeira. Mas nós sabemos que a adolescência ela é um fato, é uma fase da vida um tanto quanto complicada. Um adolescente está ali querendo já ser um adulto, sendo que ele tem a cabeça de uma criança ainda. Então ele quer tomar as atitudes por conta própria, acha que já tem responsabilidade, mas ainda não tem, acha que já é maduro, mas ainda não é. E é interessante que um dos únicos incidentes, ou seja, o único relato que nós temos a respeito da adolescência de Jesus, se encontra ali em Lucas capítulo 2, verso 49, que é quando Jesus fica no templo e os pais acham que ele voltou junto para casa. O versículo nos diz o seguinte: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Bom, a lei exigia que os israelitas adultos subissem a Jerusalém para 3 festas principais, ou seja, a festa da Páscoa, a festa da colheita e a festa do tabernáculo. Mas nessa lei exigia algo à parte. Se você morasse muito longe de Jerusalém, ou seja, se a distância para você percorrer para as 3 festas era muito longa, você, ao invés de ir nas 3 festas, você poderia escolher apenas a primeira, que era a festa da Páscoa. E anualmente José e Maria iam para essa festa da Páscoa. E é interessante que nessa data em específico, Jesus também foi para essa festa. Jesus, quando ele vai, ele tem 12 anos. E ali nessa cultura judaica, o menino com 12 anos ainda era uma criança. Com 13 anos, ele tornava-se ali o que chamam de bar mitzvah, né? Um filho do mandamento. Com 13 anos, ele assumia a responsabilidade espiritual de um adulto na comunidade judaica. Mas Jesus não tinha 13 anos. Ele tinha 12 anos, ou seja, ele ainda era uma criança. Mas ele subiu junto para Jerusalém e foi cultuar lá, foi fazer parte dessa festa. E como Jesus se perde nesse meio tempo, a Bíblia não explica direito. Mas o que acontece? Homens e mulheres, eles peregrinavam separados. Ou seja, provavelmente José pensou que Jesus estava com Maria. E Maria deve ter pensado que Jesus estava com José. Então eles foram caminhando no meio do povo ali, conversando e tal. Devia ser uma alegria ir para essa festa, né? Imagina uma viagem juntos. E aí, de repente, eles se tocam. Poxa, Jesus não está aqui, o que está acontecendo? Uma criança não está aqui, pô, a gente tem que correr atrás dele. E eles voltam para o templo. E aí, quando eles chegam lá no templo, eles encontram Jesus sentado com os mestres, ouvindo o que eles falavam e fazendo perguntas. E é interessante que as pessoas que estavam ali em volta de Jesus, o verso 47 do capítulo 2 de Lucas, vai dizer que elas ficavam maravilhadas ouvindo que Jesus falava e a inteligência, a sabedoria que provinham daquele menino, um garoto, uma criança. E os seus pais, no verso 48, diz que ficaram perplexos. E aí é interessante que John Stott diz que tanto o verbo maravilhado, né, esse termo maravilhados e o termo perplexos, são usados em outros lugares da palavra de Deus para expressar a admiração reverente que as pessoas sentiam na presença de Jesus. Ou seja, Jesus sendo uma criança, ele nem ainda tinha chego nos 13 anos, que demonstrava que ele já era um adulto, que era capaz de ter ali a responsabilidade espiritual. Ele era uma criança. E sendo uma criança, estando no início da fase da adolescência, ele já falava de tal modo que as pessoas ficavam maravilhadas, as pessoas ficavam perplexas ao ouvirem a sabedoria que esse menino tinha. E aí John Stott, ele destaca 2 detalhes importantes que também por vezes passam batido quando a gente lê. Primeiro é que Jesus chama Deus de Pai, e ele diz que o templo, ou seja, o lugar que ele estava, era a casa do seu pai. E segundo, Jesus ele entendia o senso de obrigação que ele tinha como filho, porque ele fala, eu devia estar na casa do meu pai, ou seja, Jesus ele já tinha consciência do seu relacionamento com Deus e sabia da sua responsabilidade como filho. É muito interessante nós vermos esses pequenos detalhes que, quando a gente olha toda a Bíblia, parece que são pequenos detalhes mesmo, é pouca coisa, mas que já é suficiente para que eu e você
possamos buscar viver uma vida como Jesus vivia, sendo uma criança ainda, exalando sabedoria e sabendo de que ele devia ter um relacionamento com Deus, que Deus era o seu pai e que ele tinha obrigações já como filho. Os evangelhos apócrifos, eles tentam preencher esses anos ocultos de Jesus, tentando trazer mais identidade, trazer mais conteúdo, tentando explicar algumas situações que talvez nós não encontramos na palavra de Deus. Mas é interessante que esses evangelhos apócrifos, eles foram datados no 2º século e, portanto, o valor histórico deles é muito questionável. Fica aí uma dúvida muito grande a respeito dos fatos serem verídicos ou não. Dentro disso, esses fatos eles se tornam ou heréticos ou simplesmente se tornam insignificantes quanto ao seu conteúdo. Mas uma dúvida fica aí na nossa mente. O que Jesus fez nesses 30 anos? O que aconteceu nessa vida? Porque não são 3 anos, 3 semanas, 3 meses, né? São 30 anos. Aí é um bom tempo que passa na vida de Jesus e nós temos um relato que nós acabamos de ver que com 12 anos, né, sendo uma criança, ele foi para o templo, enfim. O que aconteceu? É interessante que Lucas, capítulo 2, verso 40, diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Lucas, capítulo 2, verso 52, diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha só, algo que às vezes passa despercebido na nossa leitura. O verso 40, ele é uma ponte de 12 anos. Isso mesmo, 12 anos. E por que uma ponte? Porque o verso 39, Jesus era simplesmente um bebê. E no verso 41, ele já tinha 12 anos. Ou seja, em 3 versículos se passam 12 anos. Tipo, é muito tempo. E no verso 52 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, é uma ponte de 18 anos, ou seja, mais ainda. No verso 51, Jesus tinha 12 anos. E no verso 1 do capítulo 3, Jesus tem 30 anos. Ou seja, são 2 períodos bem grandes, um de 12 e outro de 18 anos. Mas é importante nós entendermos que nesse tempo, tanto de 12 anos quanto de 18 anos, Jesus, ele continua crescendo, ele continua se desenvolvendo, tanto de forma física, mental e espiritualmente. E o corpo dele foi se desenvolvendo de modo natural. A sua mente se expandiu, enquanto que ele aprendia lições tanto em casa com seus pais quanto na escola. E ele também cresceu em graça, tornando-se ainda mais agradável a Deus e ao próximo. Isso tudo é muito bonito, é muito legal para nós que somos cristãos. Mas existem algumas pessoas, existem alguns estudiosos que simplesmente não concordam com isso. E outra, eles fazem algumas objeções afirmando que se Jesus precisou crescer nessas áreas, seja ela física, mental ou espiritual, então significa que ele era imperfeito. E na cabeça deles faz sentido, né? Porque se alguém precisa crescer e se desenvolver em algo, é porque a forma como ele está no início não é a forma completa. Ele precisa se desenvolver para chegar na sua forma realmente completa. Mas Jesus, ele crescia e se desenvolvia, e em cada estágio que isso ia acontecendo, desse desenvolvimento, era um estágio perfeito. Por exemplo, se Jesus cresceu em favor para com Deus, isso não significa que antes ele estivesse fora do favor de Deus, mas que a cada estágio, a cada desenvolvimento, a cada passo, foi um passo perfeito que agradou a Deus de acordo com a idade que Jesus estava vivendo. Nós também precisamos desse desenvolvimento. Eu e você passamos por fases na nossa vida, né? Seja quando você é criança e depende totalmente dos seus pais, seja você adolescente que está começando a tomar suas próprias decisões e entender as suas responsabilidades, seja você jovem que precisa começar a trabalhar e precisa começar a se sustentar, seja você já um adulto, um pai, um tio, uma tia que precisa começar a cuidar de outras pessoas, ou seja você talvez um avô ou uma avó que já está na melhor fase da vida, podendo aproveitar coisas extraordinárias, mas que ainda assim tem responsabilidades e ainda assim continua se desenvolvendo. Em cada área da nossa vida, em cada etapa, em cada fase, nós podemos viver da melhor forma possível, assim como Jesus viveu.
né? Ele vivia cada um dos estágios de forma perfeita. Claro que eu e você não vamos conseguir viver de forma perfeita, porque nós não somos Jesus. Mas, como cristãos, pequenos cristos, nós devemos buscar viver o melhor que Deus tem para nós em cada uma das fases da nossa vida. É um desafio para mim e com certeza é um desafio para você também. É interessante que John Stott ele chega ao final dessa semana, desse devocional, trazendo 3 testemunhos muito importantes a respeito da vida de Jesus. E como não poderia ser diferente, ele começa falando a respeito de João Batista. João capítulo 1, versos 6 e 7 diz: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João Batista ele é frequentemente chamado de precursor. Por quê? Porque ele veio para preparar o caminho para Jesus. É interessante que os 4 evangelhos falam a respeito do ministério de João Batista. Ou seja, ele foi um cara importante. E a mensagem central dele foi: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus ele chegaria e inauguraria o seu domínio. E João ele adverte as pessoas então a respeito do juízo de Jesus, descrevendo que ele chegaria com uma pá em suas mãos e queria separar o joio do trigo. E aí João Batista ele mostra que o ministério de Jesus ele está relacionado mais à salvação do que ao juízo. Ele fala também do juízo, mas ele mostra, ele traz essa característica, evidencia de que a salvação é o principal, é o carro-chefe do ministério de Jesus. Versículos como João 1,29 e 1,33 dizem: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista ele deixa muito claro que a obra característica de Jesus ela é dupla. Ela tira o pecado do mundo, mas também batiza com o Espírito Santo. O segundo testemunho é a respeito de Nicodemos, o encontro com Nicodemos. João capítulo 3, verso 3 diz, em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ele é um extraordinário exemplo de alguém que busca por sinceridade e verdade. Jesus ele teve esse encontro impressionante com Nicodemos e ele provavelmente impressionou, deixou Nicodemos com os cabelos em pé, tentando entender o que quer dizer nascer de novo. Por quê? Porque a gente sabe que esse nascer de novo não é um nascimento físico. E também não é o batismo, né? Porque o batismo ele foi instituído após a ressurreição. Bom, Nicodemos ele era um cara fantástico. Falando assim, eticamente, ele era quase perfeito. Ele era aí um homem bom para casar. Por quê? Porque ele tinha os seus princípios, ele era educado, ele era respeitável, ele era cortês e ele era religioso. Ele até acreditava na origem divina de Jesus. Mas nós sabemos que tudo isso não é suficiente, que o mais importante ele não tinha, que era o novo nascimento. E é interessante que John Stott ele mostra para nós que esse novo nascimento, de determinado ponto, ele é uma obra inteiramente feita por Deus. Por quê? Ninguém nunca conseguiu dar a luz a si mesmo. Então o novo nascimento ele vem do alto, ele vem do Espírito Santo. Mas também tem a minha e a sua parte, que é necessário se arrepender e crer. Ou seja, esse encontro de Jesus com Nicodemos demonstrou tudo isso. E ainda para finalizar, o último encontro que John Stott nos traz, que é muito, muito conhecido, é o encontro com a mulher samaritana. João 4, verso 14 diz: Jesus disse: Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós conhecemos a história, né? Por volta do meio-dia, Jesus e os seus discípulos chegam até o poço de Jacó e Jesus estava cansado, com fome e com sede. Estava ali acabado, tinha andado pra caramba e tal, enfim. E aí os discípulos eles vão para um vilarejo vizinho para comprar comida. E nesse meio tempo, Jesus ele chega junto da mulher samaritana e pede água para ela. Bom, Jesus ele não é nenhum super-homem, ele não estava imune às fragilidades dos mortais, né? Ele era um ser humano autêntico, assim como eu e você. E é interessante que John Stott, ele mostra que Jesus ele era
muito conservador em relação à escritura, mas ele era radical em relação à tradição. Por quê? Porque a mulher samaritana, ela possuía uma desqualificação social tripla. Ou seja, ela era mulher, né, e os homens não deveriam falar com as mulheres em público. Ela era samaritana, né, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. E ela era pecadora, ela já tinha tido 3 maridos e o homem com quem ela morava não era o seu marido. E aí Jesus, ele quebra todas as barreiras sociais, ele faz tudo aquilo que um homem não deveria fazer, né? Ele faz tudo aquilo que não era aceitável. Ele estava inteiramente livre da discriminação de gênero e do preconceito étnico. Ele amava e respeitava todas as pessoas e não se esquivava de ninguém. Bom, o que nós podemos concluir com esses testemunhos e com esse devocional de hoje? Nós não temos realmente muitas informações a respeito da infância, da adolescência e da juventude de Jesus. Mas com o pouco que temos, já é necessário para que eu e você sejamos desafiados a viver uma vida parecida com aquilo que Jesus viveu, sendo sempre conservadores quanto à sua palavra, vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, mas sendo radical às tradições. Por quê? Algumas tradições são boas e nos levam para mais perto de Deus. Mas tudo aquilo que é extremo, tudo aquilo que vai de um extremo a outro, é prejudicial para a nossa vida. E nós precisamos sempre estar focados e centrados na palavra de Deus, assim como Jesus vivia. Ele tinha um relacionamento íntimo com o pai dele. Imagina, sendo uma criança com 12 anos, ele já entendia isso. E nós, muitas vezes, adultos, com anos de igreja, anos de conversão, muitas vezes não temos essa clareza de que Deus é o nosso Pai, de que nós precisamos nos relacionar com Ele, de que precisamos ter essa intimidade com Ele e de que nós temos obrigações como filhos. Que esse devocional possa realmente ter te incomodado pelo menos um pouquinho, para que quando nós nos sintamos incomodados, a gente possa buscar por mudanças e tentar viver assim como Jesus viveu, cada fase, cada estágio, cada período da sua vida, de forma perfeita. Que Deus te abençoe. Quero orar contigo ainda. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse devocional. Eu agradeço muito porque o Senhor usou a vida desse irmão, John Stott, desse pastor, para escrever esses devocionais e nos lembrar de coisas tão importantes que tantas vezes a gente passa batido e não presta atenção como deveria, Pai. Obrigado porque Jesus, por mais que a gente não vê detalhes específicos na sua palavra em relação à infância e adolescência dele, com o pouco que nós temos, nós somos desafiados, Pai, a viver assim como ele viveu, crescendo sempre num relacionamento íntimo com o Senhor, entendendo que de fato o Senhor foi o Pai de Jesus e é também o nosso Pai. E nós temos algumas obrigações, mas o principal de tudo é que nós podemos nos achegar ao Senhor e ter esse conforto, ter esse direcionamento vindo de Ti. Nos ajude a viver dessa forma, Pai. É no Teu grande e no Teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Lembre que nós estamos com as nossas programações a 1000, né? Tem muita coisa legal acontecendo e você não pode perder a oportunidade de fazer parte disso. Então fique ligado aí nas nossas programações, faça parte daquilo que Deus tem feito em São Paulo através da Igreja Batista Alemã. Valeu, gente! Nos encontramos agora na nossa sala de oração. Até mais!